Olá a todos e a todas, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma fala, né, que dá seguimento aos vídeos para os alunos de Filosofia da Educação da Universidade Federal Tocantins e também para demais interessados, né? Lembrando que essa nossa fala apenas é para dinamizar e servir como material de apoio para outras atividades que complementam, né? O nosso estudo lá na sala de aula do Google, no Classroom. Nós estamos na etapa em que estamos trabalhando a questão da teoria da complexidade, do Edgar Morin, e eu resolvi colocar um pouco aqui o contexto, não tanto o contexto histórico, mas um pouco também o contexto histórico, mas o contexto de resposta, tanto dessa teoria como de outras que apareceram no mundo educacional. Esse contexto é exatamente o positivismo, né? Aqui eu estou dizendo que esses movimentos, de certa forma, eles se contrapõem à visão conhecida como positivista. Então, para ajudar, né, a pensar um pouco isso, a gente resolveu fazer essa fala. Vou abrir aqui os meus slides para a gente poder conversar um pouco. Bom, quando a gente fala de positivismo, né, a ideia de positivismo, ela vem exatamente, ela tem origem exatamente nessa ideia daquilo que está posto, né? Naquilo que pode ser mensurável, naquilo que, no caso do direito, quando se fala de direito positivo, naquilo que está manifesto, aquilo que está escrito, aquilo que foi colocado em lei, ou seja, foi positivado em lei, foi materializado. Então, o positivismo é um movimento, né? Uma filosofia, uma escola de pensamento, um método, uma metodologia que tem como pressuposto o desenvolvimento das ciências, das tecnologias, né, o nascimento da ciência moderna e um grau muito grande de otimismo em relação ao conhecimento científico e a tudo que o conhecimento científico trouxe de bom, claro, para a humanidade. Porém, um ponto interessante aqui nesse otimismo em relação às ciências, todos os outros saberes se tornam, para essa concepção, periféricos e devem se ordenar de acordo com o conhecimento científico. O saber que não se ordena em acordo com o método científico não é considerado bom, né? Não é considerado científico, digamos assim. Então, existe uma concepção fechada de ciência dentro daquilo que a gente conhece das ciências hard, né? Física, química, biologia, etc. Aqui é apenas uma fala, né? Esses slides ficam depois disponíveis para os alunos, né, do curso, servem como um roteiro de pesquisa, servem também para provocar discussões nas nossas aulas síncronas, enfim. Não vou fazer um comentário geral, apenas vou enfatizar aqui a figura do Comte e falar dos desdobramentos disso na ciência. Mas uma coisa interessante, assim, da influência positivismo, né, no nosso cotidiano, é exatamente essa tendência a acreditarmos na ciência sem estudar ciência, né? Talvez isso aqui soe como terraplanismo, enfim, mas na verdade é o contrário, né? Todos esses movimentos negacionistas da ciência, na verdade, eles se pretendem, de uma certa forma, científicos, né? Embora sejam apenas pré-científicos, porque falta o rigor do método. Então, acaba caindo no outro extremo, né? Seria uma espécie negacionista, enfim. Então, um lado a gente poderia colocar positivismo, e no outro extremo a gente poderia colocar os negacionistas. Mas entre um e outro existe uma concepção moderada, digamos assim, a mais adequada do pensamento científico, e também uma forma crítica de lidar com os progressos da ciência, sobretudo os progressos tecnológicos, né? Mas, claro, quando se tenta encerrar um assunto dizendo que aquilo é científico, a gente tem aí uma crença positiva, né? Nem todos os assuntos versam sobre questões do método científico, né? Científico aqui no sentido que já colocamos, positivo. Então, o Comte aqui, eu acho que ilustra muito bem essa questão do positivismo.
é considerado o iniciador, né, do positivismo francês, e a sociologia, ela tem como um dos seus fundadores, né, reconhecidamente, o Comte e o Durkheim, ambos positivistas, e no caso aqui do Comte, a doutrina kantiana, ela exatamente sistematiza essa concepção que nós já falamos, né, de um otimismo extremo, que chega a ser romântico da ciência e do poder da ciência de resolver todos os problemas da humanidade, né. Bom, de um certo modo, né, o Comte, do meu ponto de vista, ele é um continuador de toda essa, de tudo isso que foi pensado na ciência, que aparece, por exemplo, no Bacon, né, o saber é poder, que aquilo que não é saber científico são os ídolos que a gente tem que expurgar, o Descartes, exatamente dessa concepção de uma certeza, de um código, de um estabelecimento de uma concepção de uma ciência matemática, né, que tem a matemática como linguagem, enfim. Então, tudo isso que começa na modernidade, ele sistematiza-se, né, se sistematiza, perdão, na filosofia do Comte, né, e se torna ilustrativo do positivismo, que é, claro, muito maior do que o Comte, está no nosso cotidiano, está na academia, enfim, a gente lida com isso sempre. O pensamento do Comte, a gente poderia, assim, resumir em 3 grandes pilares, né? Ele tem uma filosofia da história, uma concepção das ciências, uma classificação das ciências, e uma ideia de uma reforma das instituições, né? E tudo isso está ligado exatamente a essa concepção do progresso da humanidade. Essa ideia de progresso é uma ideia positivista também, né? No caso da filosofia da história, ele divide, ele entende que a humanidade caminha numa linha de progresso que vai de um estágio inferior, que é o teológico, depois se encontra no estágio mais superior, que é o metafísico, e o cume é exatamente da história, o ápice dessa história é exatamente um momento positivo, em que é superado todas as formas não científicas de se relacionar com a vida, com a sociedade, enfim, né? No estágio teológico, tudo é visto como ação direta de seres antropomórficos, né? Seria a infância da humanidade, né? A criança também, né, dentro de uma perspectiva da psicologia do desenvolvimento, ela seria vista também exatamente como um estágio teológico, né? Ela vê a chuva, ela dependendo do seu momento, né, o sol, ela personifica isso, né? O estágio metafísico seria a adolescência da humanidade, né? É aquele momento em que se concebe forças na natureza e se pensa tudo isso, mas ainda de forma muito abstrata, né? O adolescente que é livre, mas ele não entende que essa liberdade está condicionada por muitas coisas, enfim, é alguma coisa ainda muito abstrata. E o estágio positivo é exatamente a superação. O espírito humano chega com as grandes descobertas da ciência e os avanços tecnológicos. Então, esse estágio positivo que nós chegamos na modernidade, né, e que se encontra seu ápice com a Revolução Francesa no campo político, que destrói o velho mundo, digamos assim, mas ainda é um espírito negativo, porque é anarquista entre aspas, né, e a Revolução Industrial, sobretudo, né, lembremos que a sociologia é filha da Revolução Industrial, esse estágio positivo, ele tem que ser entendido como ápice da história da humanidade e tem que servir como critério, né? E aí o segundo pilar, critério de reformulação social. E aí o terceiro pilar, na verdade, dessa filosofia positiva, que é uma reforma social baseada na ordem e no progresso. E o segundo pilar, que é a classificação das ciências, já passa essa ideia de ordem, né? Pensa-se a ciência exatamente dentro de uma visão hierarquizada do mais simples ao mais complexo. Então, você teria o mais simples aqui, a ciência mais simples seria a matemática, a base de todas as outras, né? E aí viria, depois da matemática, a astronomia, a física, química, biologia, a sociologia,
que exatamente a ciência, né, positiva, libertada dos pressupostos metafísicos, da filosofia, enfim, e que é capaz de formular, reformar as instituições para que dentro dessa ordem, né, trazida a partir do conhecimento positivo da sociedade, a sociedade encontre o progresso. Lembramos aqui que ordem e progresso é exatamente o lema da bandeira do nosso país, do Brasil, né, que mostra a forte influência do positivismo. Inclusive, o positivismo chegou ao ponto, né, no caso Conte, de formular uma religião da humanidade, né, que Deus é substituído pela humanidade, exatamente porque nós estamos num estágio positivo, então tudo tem que ter como meta exatamente o bem-estar do homem, e que organiza o calendário a partir de festas que comemoram as grandes contribuições, os grandes personagens da história. Então, até o dia do do Shakespeare, do Adam Smith e de outras figuras, né? No Rio de Janeiro, até hoje existe um movimento, uma igreja positivista e que leva isso ao pé da letra. Então, por essa leitura, né, ilustrativa do positivismo a partir do Comte, a gente entende aqui as características, né, do positivismo, né? A ciência é o único conhecimento possível, então não tem vários conhecimentos epistemologicamente, né, equivalentes, ou seja, a ciência, a arte, a filosofia, né? O que existe a arte, existe a filosofia, mas eles pertencem a um nível de conhecimento hierarquicamente inferior e que devem servir apenas, né, devem ser subsidiárias da ciência. O método da ciência é puramente descritivo, então as grandes perguntas metafísicas, né, sobre a origem, a finalidade do mundo, o que é o homem, o sentido da vida, todas essas questões, elas são postas de lado, como também todas as noções metafísicas, como substância, enfim, essas na própria filosofia já foram, de certo modo, deixadas de lado. Deus, e por aí vai. A ciência só procuraria a regularidade dos fenômenos, né, e com finalidades práticas, tecnológicas, né, dentro daquele espírito do Bacon, saber é poder. E o método da ciência deve ser estendido a todos os campos da vida humana, vide a sociologia, que é uma física social, né? Como o Durkheim falava, estuda os fatos sociais, né? É uma física social, né? Procura entender exatamente as leis que regem a vida em sociedade, exatamente para, compreendendo isso, poder trazer a ordem e essa ordem levar o progresso da sociedade dentro dessa concepção de progresso como alguma coisa ligada à ciência e à tecnologia. O desdobramento disso nós temos no campo do direito, só a título de exemplo, né? No campo do direito, exatamente o abandono da concepção de direito natural, que seria algo como que uma percepção de valores que encontraria de uma ordem da natureza certos status, né, de referência para a promulgação de leis, as normas, enfim, né? É uma individuação racional, pelo menos na modernidade, né, de princípios a partir da observação da natureza, né? Concepção de justiça, enfim, de vida, de princípios, está baseado muito nessa questão do direito natural. Então, abandono dessa ideia de direito natural, a única coisa que existe de fato, que é válido, é o direito positivo. E o que é o direito positivo? Aquilo que é posto por escrito, a lei, né? No positivismo jurídico, o grande representante é o Hans Kelsen, né, que cria um sistema em que entende o direito como a ordem da conduta humana de forma coativa, né? A ordem da conduta humana, toda sociedade tem uma ordem, uma forma de organizar, cria sanções, e exatamente porque ela cria sanções, ela é coativa, a gente pode chamar esse tipo de ordem da conduta humana de direito. Sem a coação, seria apenas moral. A norma fundamental, que é exatamente o princípio do sistema gaussiano do direito, que é uma concepção racionalista, digamos assim,
em que o topo da pirâmide, né, as leis estão hierarquizadas, uma recebe a sua imperatividade de uma lei maior que lhe dá essa legitimidade, e no topo dessa pirâmide existe apenas um imperativo: faça, né, cumpra o direito. Seria a norma fundamental, que não tem nada de metafísica. Bom, no campo da educação, que é o que nos interessa mais aqui, primeiro a gente vê essa questão da dualidade escolar, né? Isso aí está dentro um pouco disso, essa é uma educação voltada simplesmente para a ciência e a tecnologia, claro, extremamente interessante, mas na prática, em geral, o que se cria são, quando tem esse pragmatismo, apenas se perpetuam, né, aqueles que são preparados para ser mão de obra, né, no mercado, e aqueles que são preparados para liderar ou para ter os melhores postos na sociedade, enfim, né, então, na verdade, perpetua um pouco essa divisão social e, enfim, e aqui os autores franceses da década de 70, os reprodutivistas, né, falando da questão da violência simbólica e outras coisas mais, ajudam bastante a entender essa questão. Nos currículos, há uma predominância do estudo das ciências em detrimento da humanidade, já que a ciência é entendida como conhecimento superior, e o da humanidade seria visto como ideologia, né? Estamos aí no momento que o professor tem que ser neutro, né? Essa ideia de neutralidade da ciência, neutralidade dos discursos, ela está dentro dessa crença positivista. Uma forma de estender a concepção positiva para a educação também seria ver, dentro de uma perspectiva da psicologia da aprendizagem, o desenvolvimento da criança, né? A partir dessas categorias pela qual ele lê a história, né? Então, a criança teria um pensamento fetichista, o adolescente um pensamento metafísico, e a maturidade seria um pensamento positivo científico. No Brasil, a gente temos grande influência, né, do positivismo a partir da pedagogia tecnicista, né, a grande reforma da Mack-Usaid, na década de 70, na época da ditadura militar, trouxe um pouco isso. E hoje em dia, embora a gente esteja no momento em que se fala da superação da educação tradicional, né, e se tem várias propostas, dessas propostas, por exemplo, a teoria da complexidade, que como tem uma grande influência no Brasil, a gente está estudando essa disciplina de filosofia da educação, se propõe uma volta, né, a um estudo que não é mais atomizado, mas é um estudo, uma educação transdisciplinar ou interdisciplinar, né? Essas palavras são muito fortes no discurso odierno da educação. E esse discurso do trans e do interdisciplinar, a gente só entende se a gente se coloca, né, dentro dessa perspectiva do positivismo, né? Então, você tinha, até o século XIX, você tinha já física, né, já tinha status científico, e ela que vai servir depois como modelo para o surgimento das outras ciências. No século XIX, né, aquilo que era um conhecimento único, dado essa percepção de rigor científico, ela se fragmenta em várias, sim, materialmente falando, assim, né, visualmente falando, digamos assim, nas universidades, em departamentos independentes, com pesquisas independentes e métodos que imitam, né, ou que se organizam a partir do modelo positivo das ciências positivas, né? A física aqui, por isso que a sociologia é física social, dessa concepção inicial, né? É exatamente por isso, porque o modelo é físico mesmo, né? A filosofia, as artes, os outros modelos de conhecimento são agora colocados como algo a ser superado. Então, isso cria uma fragmentação de um saber que sempre estava junto, né? E então fragmenta-se. O positivismo, um dos resultados dessa concepção positivista, sobretudo no século XIX, é a fragmentação dos saberes. Então, a teoria da complexidade, outras teorias no campo educacional, enfim,
própria teoria das competências, a gente vai fazer uma crítica a isso depois, tá? Na sala de aula, para os meus alunos de filosofia da educação, elas estão dentro dessa percepção de uma superação disso. Com alguns problemas que a gente depois vai conversar um pouco, tá? Então, a gente dá por satisfeita essa fala, a gente espera que ele possa entender um pouco, possa ajudar a entender um pouco o contexto aí dessas pedagogias que tentam responder essa fragmentação do saber, essa percepção positivista da educação. E, para dúvidas, a gente vai estar disponível na sala de aula do Google e nas nossas aulas síncronas, para a gente poder conversar um pouco sobre isso, tá? E aí a gente vai trazer essa teoria da complexidade do Edgar Morin, dentro dessa perspectiva de superação dessa fragmentação do saber, e, claro, também fazer críticas a esse modelo pedagógico. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.